Hoje a nossa reflexão vai ser um bate-papo mais descontraído com uma questão que eu tenho aprendido bastante, que é como pedir a Deus aquilo que de fato eu gostaria de ter. Mas eu comecei a aprender como fazer esse pedido e analisar o que está dentro da minha mente e do meu coração na hora do pedido e para que eu quero aquele pedido. Por quê? Muitas vezes as pessoas estão pedindo, por exemplo, paciência e querem simplesmente acordar pacientes. E não é assim que vai acontecer. Deus vai te dar oportunidades para que você consiga exercitar a sua paciência. E isso aconteceu bastante comigo. Eu pedia muita paciência porque eu era uma pessoa muito impaciente. Eu ainda não cheguei a um nível elevado de paciência, mas eu entendi que todas as vezes que eu pedia paciência, ele me dava a oportunidade de eu exercitar essa paciência com pessoas difíceis, com pessoas que faziam por onde me tirar do sério, e aí eu percebi que eu precisava exercitar e comecei a entender e a aprender como exercitar. Não só isso, várias outras coisas que a gente tem pedido e a gente acha que vai receber pronto. Eu vou acordar e aquilo que eu pedi vai se realizar. Não é assim que acontece. Deus nos dá a oportunidade de seguir e passar por um processo que vai nos levar até aquilo que a gente pretende, aquilo que a gente quer. Isso é em qualquer área. A gente precisa entender que o pedido não vai gerar o resultado imediato, mas sim vai nos conceder, nos dar a oportunidade de passar por um processo que vai nos levar até o resultado final. Seja uma vitória, seja a aprovação em um concurso, seja a paciência com um familiar, seja a persistência, seja a perseverança e assim por diante. Agora, a gente precisa entender qual é o motivo do nosso pedido e para que de fato nós estamos pedindo. Por quê? Se o pedido que a gente está fazendo a Deus não estiver alinhado com a vontade dele, não vai ser concedido. Primeiro ponto. Segundo ponto, se o nosso pedido está sendo por inveja, por cobiça ou por qualquer coisa nesse sentido, também não vai ser realizado. E também, se o nosso pedido está sendo para unicamente o nosso prazer, a nossa realização, só para nós mesmos, sem nenhum tipo de função social, também não vai ser realizado. E eu tenho aprendido bastante isso, porque muitas coisas que eu vinha pedindo, eu não recebia, porque de fato não era um pedido alinhado com a vontade de Deus, ou não estava no momento certo de receber, ou ainda não estava totalmente equilibrado, vamos dizer assim, para receber aquilo que eu estava pedindo. Eu não tinha base suficiente para administrar aquilo que eu estava pedindo, então ele não vai conceder. Isso não só comigo, mas com qualquer pessoa, certo? Então, muitas vezes você está até pedindo e está alinhado com a vontade de Deus, mas você ainda não está pronto para receber. O seu coração ainda está orgulhoso, talvez a sua mente está aí com algum resquício de arrogância, você vai receber aquela bênção, mas você não vai compartilhar com o próximo, e assim sucessivamente. Tem várias questões que podem estar acontecendo e que você de fato não está recebendo porque você não está sabendo pedir. E quando for fazer o pedido, o ideal é orar a Deus e saber se de fato aquele pedido está alinhado com ele e analisar o meu coração, o seu coração, a sua mentalidade. Por que você está pedindo isso? Para que você está pedindo isso? Isso vai ajudar o teu próximo em alguma coisa ou só vai te trazer benefício próprio? Então é interessante começar a analisar as orações que eu estou fazendo, os pedidos que eu estou fazendo, para de fato entender a raiz do pedido e saber se aquele pedido não tem nenhum tipo de interesse pessoal, prazer pessoal, se vai me levar a mudar o meu comportamento e assim por diante. O versículo de Tiago, que está lá em Tiago 2 e 3, eu vou colocar Tiago 2 e 3 para que a gente tenha um contexto geral e entenda o que é que ele está falando. Eu vou colocar inclusive na versão NHTL, que é uma versão mais simples, não para tudo, mas ela é uma versão mais simples para a gente conseguir entender o que é que fala o contexto geral dessa passagem. O 2, eu vou direto para o 2 e o 3 para a gente entender. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus.
vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. É justamente o que a gente estava conversando aqui a respeito da nossa reflexão. Pode ser por cobiça, você está invejando aquilo que você viu alguém tendo, e você, porque ela teve, você também quer ter, mas para que você quer ter? Então você viu um amigo que comprou um carro novo agora e você gostaria também de ter um carro novo. Você já tem um carro, certo? E você quer ter um carro novo porque você viu alguém tendo a capacidade ou tendo a condição de ter um carro novo. Mas você já parou para analisar a raiz desse desejo? Muitas vezes a gente acha que não, mas a gente está invejando o próximo. Porque ele tem, porque eu não. Mas para que eu vou trocar de carro agora? Será que é necessário? Ou às vezes a gente quer comprar muitas coisas, a gente deseja muitas coisas, mas não para analisar. Será que de fato eu preciso disso? E para que eu preciso disso? Será que o que eu vou comprar eu vou de fato utilizar todos os dias? Vai trazer algum tipo de benefício para mim, para o meu próximo? Para alguém, eu vou conseguir ajudar alguém com relação a isso? Às vezes é só o desejo cobiçoso mesmo de ter, porque eu vi alguém tendo. E às vezes a gente não analisa a raiz desse problema. Eu, em alguns momentos, queria ter muitas coisas. E depois eu comecei a parar para entender uma única coisa. Eu vou utilizar isso todos os dias ou para que eu estou querendo isso? Só para mostrar para os outros que eu tenho? Ou é para de fato utilizar porque eu preciso e vai trazer algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem, não em cima do próximo, mas vantagem no meu trabalho, uma ferramenta, um conhecimento, enfim. Para que isso vai servir na minha vida? É hora de começar a analisar o pedido que eu estou fazendo para saber se de fato está alinhado com a vontade de Deus. Às vezes a gente faz o pedido ou bota os pés pelas mãos e vai lá e compra, ou vai lá e adquire, vai lá e faz, e depois está no problema e não sabe por quê. Por quê? Não colocou nas mãos de Deus para saber qual seria a vontade dele, para saber se de fato aquilo seria ideal para mim, se iria ser necessário para a minha vida, se iria ajudar o próximo. E se de fato aquilo vai me trazer algum benefício para que eu possa evoluir na minha caminhada, no meu relacionamento com Deus, se eu não vou mudar o meu comportamento depois de receber aquilo. Então tem várias questões que a gente precisa começar a analisar na raiz do desejo, a raiz daquele pedido. Para que eu estou pedindo isso? E qual vai ser o objetivo disso que eu estou pedindo? E aí a gente começa a ver que de fato não é necessário, muitas coisas não é necessário, a gente não precisa comprar, porque eu não vou utilizar, fica estocando coisa dentro de casa, atraindo uma energia negativa por um bem que está parado, ou por uma coisa que eu não vou utilizar muito. Vou dar um exemplo bem prático. Às vezes a gente está querendo comprar um utensílio para dentro de casa, porque a gente viu na internet e as próprias propagandas nos traz uma vontade, um desejo de comprar um utensílio, um objeto, enfim, o que quer que seja. E a gente vai lá e compra, e aquele objeto fica ali parado por muito tempo. A gente pensando que um dia eu vou precisar e utilizar. E muitas vezes gasta até o dinheiro de uma coisa que poderia comprar que realmente vai utilizar no dia a dia e não compra porque não tem um dinheiro mais, porque gastou com um utensílio que em algum momento talvez eu possa utilizá-lo. E aí, de fato, vai ficar um negócio parado e você não vai utilizar. Isso são pequenas coisas, eu estou trazendo para o nosso cotidiano, porque interpretar aquilo que está na palavra é entender e ter a revelação de Deus para que a gente coloque em prática no nosso dia a dia. Então, é ideal ter esse relacionamento para que Deus mostre se de fato é necessário ou não. Muitas vezes são pelos motivos errados. Eu quero ter um carro para mostrar para alguém que eu tenho um carro. É o motivo errado. Você não está precisando de um carro. Você está precisando mostrar para alguém que você tem condições de ter um carro. E isso não vai mudar nada na tua vida, nem na vida da outra pessoa. Só vai talvez atrair muita inveja para a tua vida. Uma energia negativa, porque você tenta comprar uma coisa para mostrar para alguém que tem, que aquela pessoa talvez não esteja nem aí para você, para mostrar para uma pessoa que não está nem ligando, certo, com aquilo que você está conquistando. Agora, se você quer um carro, porque você precisa realmente, ou tem uma necessidade específica dentro de casa, alguém que tem uma dificuldade de locomoção, você vai para a igreja, vai ajudar os irmãos, vai levar muita gente para a igreja, ou tem um projeto que você está querendo realizar e você precisa de um carro para ajudar nesse projeto e assim por diante. Então pense antes na raiz do desejo. Para que eu estou querendo isso?
E aí você vai começar a entender se de fato está alinhado com a vontade de Deus ou não. A gente sabe para que a gente está querendo. E muitas vezes a gente finge que não sabe, sabendo que é para determinada finalidade. Então é só começar a analisar para entender se de fato está alinhado com a vontade de Deus ou não. A gente, em muitos casos, a gente sabe, né? Então é começar a analisar essa questão. E esse versículo é para corrigir, de fato, a nossa visão com relação ao pedido, né? Porque eu peço a Deus e não recebo. E aí tem várias questões. Primeiro que não está alinhado, pode não estar alinhado com a vontade de Deus, para o teu próprio prazer, para cobiça ou para mostrar para alguém alguma coisa. Inveja, você viu alguém que tem, você também quer ter, para mostrar que você tem condições de ter. Então você precisa somente analisar a raiz do seu desejo e fazer o pedido, mas colocando nas mãos de Deus, que seja feita a sua vontade e não a minha. Então esse canal é justamente para a gente começar a refletir baseado na palavra, mas colocando a palavra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que a gente possa praticar de fato o que está escrito e não só ler por ler, mas o que é que aquilo está falando sobre a minha vida. Como é que eu posso utilizar esse versículo, ou então pedir a Deus, me dá discernimento, Pai, para que eu possa entender, ou então revela a mim o que é que eu posso aprender nesses versículos para aplicar na minha vida, no meu cotidiano, no meu trabalho, no meu relacionamento com parentes, no meu relacionamento com amigos, no meu relacionamento com os irmãos da igreja, em todos os ambientes da minha vida. O que é que eu preciso fazer para aplicar essas palavras no meu dia a dia? Porque de fato é isso, é o nosso manual prático para que a gente possa aplicar e buscar o relacionamento sincero com Deus, não num sentido de barganha, eu estou me relacionando para obter algum tipo de benefício ou para que Ele realize tudo aquilo que eu estou pedindo. Então a gente precisa primeiro entender qual é a raiz do nosso pedido, do nosso desejo, e entender que Deus vai fazer se Ele quiser. E tudo que Ele faz é um favor imerecido, é realmente de graça. É a graça do Senhor que nos faz ter as coisas, mas não é nada nosso. Nada que a gente tem é nosso, nem nós mesmos somos nossa propriedade, tudo é dele. Ele simplesmente comprou com o sangue de Jesus Cristo. Então a gente precisa entender que tudo que a gente vai obter é para ajudar ao próximo. A gente não vai levar absolutamente nada quando passar da vida para a eternidade. Nada vai ser necessário ou aceito na eternidade, no céu, nada disso. Então a gente precisa começar a entender, eu peço para quê? E, de fato, isso vai trazer qual tipo de benefício na minha vida e na vida do próximo. Porque é para isso. É sobre isso. Ser cristão é, de fato, amar o próximo como a si mesmo. Mas primeiro, aprenda a se amar e entenda que você não necessita de absolutamente nada para amar o próximo. Às vezes um abraço, uma palavra. E para isso você precisa estar alinhado com a vontade de Deus, certo? Uma coisa que é bem simples. Como é que eu sei o que pedir para que esteja alinhado com a vontade de Deus? É estar lendo a palavra direto, estar absorvendo tudo que está na Bíblia. Porque quando a gente tem o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus, a gente só pede aquilo que está alinhado com o coração dele. Ponto. E aí fica tudo muito mais fácil, para que a gente comece a entender o que pedir, como pedir e se de fato é necessário fazer o pedido ou ter aquilo que eu estou querendo, certo? E como sempre, no final de toda a reflexão, eu faço uma oração para que Deus nos ajude, pois a gente precisa da força dele, da misericórdia dele para continuar crescendo e para continuar avançando. Paizão, muito obrigado por essa reflexão. Que o Senhor continue nos ensinando, nos moldando, nos forjando e nos transformando nas pessoas que fomos criados para ser. Coloque em nossa mente o que precisamos para ajudar ao próximo e não só para o prazer individual, mas para que a gente possa contribuir com o reino do Senhor, para que todos possam crescer. Nos dá a oportunidade de crescimento, independente de qual seja a área, para que possamos amadurecer em Cristo Jesus. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal, sempre às 10 horas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito. Se você tem aprendido, Deus tem te revelado com certeza. Coloca aqui nos comentários aquilo que você tem aprendido com Deus para que possamos continuar crescendo e amadurecendo e ensinando uns aos outros para que possamos nos encontrar na eternidade. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.